Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, muito bem, muito bem. Começando uma edição extraordinária do Vozes do Planeta, porque chega sempre esse momento em que a gente precisa aterrissar das nossas entrevistas e trazer uma conversa para a gente se atualizar, entender e ter opinião sobre perigos, principalmente, que acontecem, ameaças que acontecem para o equilíbrio climático, para a natureza do Brasil. Então, esse é um episódio especial que a gente vai entender, conhecer a história do interesse de exploração na foz do Amazonas. Tem uma série aí de histórias que não começaram só agora, e para a gente começar a conhecer e entender, tenho o prazer, o enorme prazer, de convidar mais uma vez, faz tempo que ela não participava aqui do Vozes do Planeta, mas eu convido novamente hoje, neste episódio especial, Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Sueli, que prazer te receber novamente aqui no Vozes do Planeta. Espero que um dia a gente volte aqui para falar que não sejam coisas de ameaças e de perigos aí para a natureza do Brasil, né, Sueli? Bem-vinda. É muito bacana estar aqui de novo, Paulina. Vamos lá falar da Foz do Amazonas. Bom, vamos lá começar justamente sobre isso, sobre a Foz do Amazonas. Tem uma história, né? A Sueli foi presidenta do IBAMA e tem uma história, por isso que eu falei no início, de que não vem de hoje, né? Essa cobiça, esse interesse por essa região na Foz do Amazonas, ela começou quando, dessa maneira de interesse exploratório, Sueli? Bom, Paulina, o leilão que vendeu esses blocos, o 59 e mais 8 blocos na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, tem mais de 10 anos. Na verdade, esse processo de licenciamento ele tem demorado porque a região é muito complexa. Em 2018, quando eu estava na presidência do IBAMA, eu neguei 5 blocos numa assinatura só, porque era um processo único, e era a licença de perfuração, exatamente a que está em jogo no bloco 59. Eu neguei 5 perfurações da empresa Total, de blocos que estavam ao lado do 59. Na verdade, estão ao lado do 59. Na época, o Bloco 59 estava sob controle da empresa BP. Existia licenciamento no IBAMA já pela BP, mas o licenciamento mais adiantado era da perfuração dos 5 blocos que estavam mais ao lado, junto da empresa Total. Eu rejeitei por razões bem próximas da rejeição que o presidente atual do IBAMA assinou em 2023, né, do Bloco 59. Quais são as razões? É uma região muito peculiar, com correntes fortíssimas. Isso potencializa muito os acidentes, mesmo na perfuração. É importante o pessoal entender que é uma licença de perfuração, não é de produção ainda. Na verdade, a petroleira vai fazer as perfurações para ver se tem petróleo e, se tiver petróleo, se tem petróleo em quantidade suficiente ou em condições também adequadas para a produção. Então, estamos numa fase intermediária, já passou a sísmica, eles vão perfurar, ainda tem toda uma fase para a preparação para a produção. Mas naquela região, mesmo a perfuração, mesmo nessa fase intermediária, você pode gerar acidentes com consequências bem drásticas, né? O óleo, qualquer acidente lá jogaria o óleo em menos de meio-dia, menos de 12 horas, para águas, principalmente da Guiana Francesa e depois de outros países do Caribe. Isso significa uma maior dificuldade de controle em caso de acidentes. Não há tratados bilaterais, há um acordo internacional que trata desse tipo de situação, mas não há nada acordado, formalizado com a França ou com a Guiana Francesa sobre gestão de acidentes
o que cada um faria, né? E em poucas horas o óleo estaria fora de águas brasileiras. Outra questão é que você está muito próximo do grande sistema recifal amazônico. Então, eventuais acidentes poderiam, na verdade, causar danos irreparáveis a um ecossistema que nós nem estudamos direito. Os brasileiros estudaram muito pouco o grande sistema recifal amazônico, e lá é bem próximo mesmo. Com certeza, em caso de acidentes, haveria efeitos negativos para o sistema recifal. Tem assim, uma série de motivos, na verdade, e uma dificuldade das petroleiras comprovarem que tem condições de resposta. No caso da Total, nós insistimos bastante, e eles não mudaram o plano de emergência individual, então não mostraram que tem capacidade de resposta, e a própria Petrobras tem demorado muito no processo do Bloco 59 a demonstrar exatamente isso. Se ela consegue gerenciar acidentes naquela região, que são potencializados também na fase de produção, Paulina. Então, a discussão, será que aquela é uma região com correntes tão fortes daquela forma? Será que é uma região para a produção de petróleo? Provavelmente não. Mas nós não fizemos uma avaliação ambiental de área sedimentar, o país não fez, então provavelmente o destino daquela região não é a produção de petróleo, tecnicamente. O que surpreende no que você está nos contando também, né, fora um monte de outras surpresas, né, com o período que a gente vive, né, de emergência climática, mas o que surpreende é justamente que já se passaram 10 anos, né, desde a abertura, né, desse leilão, né, como você estava bem colocando, e as mesmas questões se somaram outras, mas ainda permanecem, que é justamente da capacidade de ter uma resposta para ter no caso que aconteça um acidente, que eu acho que é o fundamental, né? Porque ali a gente tem a maior extensão de manguezais, ali a gente tem um encontro de biodiversidade importante, milhares de pessoas dependem daqueles ecossistemas, enfim, a gente está falando de algo intangível quase, né? Sim, Paulina, e na narrativa governamental isso está sendo simplificado de uma forma inaceitável. Na verdade, a questão vai muito além do Bloco 59. O Bloco 59, ele é o que está com licenciamento hoje mais adiantado para perfuração no IBAMA. É um poço pioneiro, vamos dizer assim, né? Então, eles querem, na verdade, abrir uma porteira para uma grande exploração da bacia sedimentar da Foz do Amazonas, que é o nome da bacia mesmo. Nós temos a Foz do Amazonas, o local onde o rio Amazonas chega no mar e joga um monte de sedimentos, e isso já dá características peculiares para a região, porque ela é influenciada pela Foz do Rio, né? Então, nós temos uma região de alta biodiversidade, em águas profundas, com uma quantidade maluca de sedimentos. Isso cria um ecossistema único, características ecológicas únicas na região, e que a gente não lida muito bem, nós temos poucas informações, né? Mas o Bloco 59, ele é uma porteira. Só no leilão de 17 de junho agora, da Agência Nacional de Petróleo, nós temos 47 blocos em oferta na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. 47. E em estudo na ANP, nós temos mais de uma centena a mais, além desses 47. Então, a intenção da Petrobras e do governo na área de energia é transformar a bacia sedimentar da Foz do Amazonas numa grande área petroleira, com muitos blocos. Não é o 59 para ver se tem petróleo lá, inclusive porque pode ter petróleo no 59 e não ter no bloco vizinho. O óleo embaixo, ele não é um lago de óleo, ele é óleo incrustado nas rochas. Então, às vezes você tem num bloco e não tem no outro. Na Guiana, que é tão falada, eles perfuraram dezenas de vezes antes de encontrar petróleo pela primeira vez, né? Então, ele, na verdade, foi criada uma guerra narrativa em que o Bloco 59 é uma espécie de decisão sobre o futuro do país. Isso é um absurdo.
Não se sabe nem se tem petróleo no Bloco 59. A intenção realmente é o abrir a porteira, porque o IBAMA terá dificuldade de negar licenças se conceder essa licença, licenças futuras para outros blocos. Então, eles querem abrir a porteira para uma grande exploração de petróleo na Foz do Amazonas, na bacia sedimentada da Foz do Amazonas, que é questionável por si, e faz parte de um pacote mais questionável ainda, Paulina, de grande expansão da produção de petróleo no Brasil em plena crise climática. Exato, né? era o esse... O ponto que eu ia te perguntar era justamente esse agora, Sueli. E aí agora falando como Observatório do Clima, coordenadora de políticas públicas, a gente tem uma série de compromissos, né, que o Brasil assumiu, né, desde o Acordo de Paris, com relação a não só a questão do desmatamento, mas com relação à emissão de combustíveis fósseis, e a gente está num ano que vamos receber a COP pela primeira vez justamente nesse contrassenso na Amazônia, né? Como funciona isso, essa balança? Bom, a questão da expansão, da proposta de expansão do petróleo é a grande contradição na política ambiental do governo Lula III, eu não tenho dúvida alguma disso, porque é um governo que está conseguindo reduzir as taxas de desmatamento, que reconstruiu a governança ambiental e climática, colocou mais dinheiro no Fundo Clima, então tem uma série de sucessos, vamos dizer assim, né? Bons resultados. Mas quando você vai para a opção, o Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, segundo os dados do IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo, tem dados internacionais em que ele aparece em 9º, mas pela produção ele já é o 8º, com 3.400.000 barris de petróleo por dia. Isso é muita coisa, nós já somos um país que produz muito petróleo. Não somos coitadinhos nessa história, que não ganhamos dinheiro ainda com petróleo, temos o direito de explorar mais. Essa história é mal construída, na verdade. O Brasil já produz bastante petróleo e o ministro das Minas e Energia e outras autoridades falam do Brasil ficar na 4ª posição de maior produção de petróleo do mundo, numa época em que a demanda de petróleo vai cair. Segundo a Agência Internacional de Energia, que não é uma ONG ambientalista, não é o Greenpeace, a demanda de petróleo no mundo começa a decair em 2030. Então, a gente está entrando no final do mercado. Queremos ser uma espécie de the last oil producer standing, né? O último vendedor de petróleo, com um produto que, na verdade, é caro. Nosso petróleo tem uma alta tecnologia para águas profundas, mas não é um petróleo barato, exatamente porque a maior parte é extraída em águas profundas. Então, a gente não vai conseguir, se queremos ser o último grande vendedor de petróleo, nós não temos condição de competir com a Arábia Saudita e outros países onde a extração é mais simples. Então, como opção econômica, isso é furada, Paulina, é furada. Quer dizer, tem petróleo que vai ter que ficar embaixo da terra, o mundo precisa caminhar para a descarbonização. Eu não estou falando que nós vamos parar de usar petróleo amanhã, né? Mas nós temos que ter um cronograma claro de redução da produção e do uso. O Brasil não precisa expandir a produção de petróleo para o seu consumo interno. Metade do nosso petróleo já é exportado. O petróleo foi o maior produto da nossa exportação em 2024, superou soja, né? Então, se nós gerenciarmos isso que a gente já produz, sem abertura de exploração em novas áreas, nós temos o suficiente por bastante tempo para nosso consumo interno. Agora, não precisa ser nossa pauta de exportações. Exato. Petróleo, na verdade, ele vai cair em declínio. É uma opção equivocada com olhar para o passado, né? Para o século passado. E é importante a gente reforçar agora, Sueli, que não são só as organizações da sociedade civil, é a ciência, são as reuniões, as COPs, que em acordo foi decidido de que os países precisavam entrar numa transição, ou seja, é a ciência que está mostrando de que é necessário ter urgentemente uma virada, uma descarbonização. Eu queria que a gente reforçasse um pouco sobre isso, porque senão
fica parecendo que é uma coisa, as ONGs, né, que querem descarbonizar, mas é importante para os ouvintes, a gente sempre reforça aqui, a cada COP, a cada reunião do clima, como funciona essa tramitação internacional, que são acordos, né, ou seja, os países reconhecem que a gente está indo numa trajetória de 1,5 grau, ou seja, já passamos, inclusive, de 1 grau, já passamos de 1,5 grau, que era o estabelecido no Acordo de Paris, e vai continuar aumentando, e se a gente não tiver uma mudança econômica, né, no sistema econômico de produção no mundo, não teremos outra coisa. Isso é um consenso científico, isso está nos acordos internacionais, não é isso, Sueli? Com certeza, os números do painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, o IPCC, mostram bem isso na sua sexta série, a última série de relatórios, que finalizou em 2023. A crise climática ela já está colocada, né? A emergência climática, e a gente pode afirmar que estamos em emergência climática, ela chegou muito antes do que os cientistas previam, na verdade. 2024 foi o ano mais quente da história, o segundo ano mais quente, 2023. A curva está se verticalizando, significa que está piorando bastante no lugar de melhorar, né? Não obstante todos os esforços, está indo para o lado errado, né? Em 2024, a temperatura média foi de 1,55 graus centígrados acima dos níveis da média do período pré-industrial. Isso significa que nós já ultrapassamos o limite que nós teríamos que manter até para sempre, né? E temos que ter todos os esforços que a gente conseguir para ver se a gente tem capacidade de reduzir um pouco, né? E todos os esforços que a gente conseguir para colocar medidas de adaptação à mudança do clima significativas no mundo inteiro, e não é só o Brasil que tem omissão em políticas públicas de adaptação, o mundo inteiro, né? Porque a crise chegou, né? É só pegar em 2024, em maio de 2024, quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, um pouco depois a gente teve a segunda seca consecutiva na Amazônia, muito forte, né? E no mesmo mês, maio de 2024, no mesmo mês da enchente, nós estávamos com enchente no Afeganistão, se eu não me engano, nós estávamos com uma onda de calor no México que estava matando muitos idosos de calor, estávamos com tufões, ciclones por todo lado, tem um mapa que mostra tudo o que estava acontecendo no mesmo mês e é muito impressionante. Então, são esses eventos extremos simultâneos, cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, que mostram que a emergência climática já chegou, né? E tem cientistas, assim, igual o professor Carlos Nobre falando, eu estou assustado, você deve ter ouvido essa frase. Se ele está assustado, a gente tem que estar apavorado, porque ele é de uma tranquilidade para expor os problemas. Pois é. Estou rindo aqui, chorando, mas rindo, porque realmente, quando o Carlos Nobre coloca naquela entrevista para o Estadão que ele está preocupado, a gente realmente tem que estar apavorado, né? E como a gente estava comentando agora, não é de hoje, é algo que a ciência vem mostrando, né? E esses resultados agora são modelos, né, de futuro que o IPCC está traçando, e até às vezes sendo bem, porque tem surpreendido, por exemplo, nesses 2 últimos anos, a temperatura do oceano, né, era algo que também não estava se esperando que chegasse a tamanhas temperaturas, o que vem alterando justamente e acentuando esses eventos extremos, né, ou seja, nem tudo a ciência está conseguindo modelar na velocidade que a gente está vendo Gaia, né, essa teia viva, reagir ao impacto humano, né?
Você sempre prestou atenção no oceano, mas as pessoas agora estão prestando atenção, assim, o maior número de pessoas, né, Paulina? Porque o oceano, na verdade, ele é uma grande máquina de refrigeração. Quando ele está aquecido, ele influencia em todos esses eventos que estão ocorrendo, né? Então, parece que para quem não trabalha com o tema oceano, parece que é novidade, mas não é novidade, né? É que, na verdade, nós não temos políticas que deem atenção adequada para essa questão da relação oceano e ecossistemas terrestres, né? Em 2024, a temperatura dos oceanos estava aquecida em grande parte do planeta. E isso realmente está na gênese, né, na causa de várias das alterações que ocorreram. Tudo isso, Paulina, é importante que as pessoas entendam a relação disso com o que a gente estava discutindo, né? A queima de combustíveis fósseis, ela é o grande vilão do aquecimento global. Se nós pegamos o planeta como um todo, mais de 70%, acho que, das emissões, acho que a gente pode simplificar num número como esse, tem variações entre 70% e 80%, mas não importa, mais de 70% aí do aquecimento tem origem na queima de combustíveis fósseis, né? Por isso que é tão importante discutir petróleo também no Brasil, né? No caso das emissões brasileiras, a fonte que causa mais emissões de gases de efeito estufa é o desmatamento. 46% das emissões brutas brasileiras é de mudança de uso da terra, é desmatamento, né? Energia, que é onde entra queima de combustíveis fósseis mais diretamente, no caso brasileiro, responde por 18% das nossas emissões. Isso não significa que o Brasil possa, em plena crise climática, sair exportando petróleo pelo mundo inteiro, querer se transformar num mega produtor de petróleo, num petroestado com letra maiúscula, quando o petróleo tem que, aos poucos, sumir do mundo. Nós temos que gerar caminhos para depender menos, não só petróleo, carvão, gás fóssil, né, que não deveria nem chamar gás natural, é gás fóssil porque é tão fóssil quanto o restante, né? O Brasil tem condições privilegiadas em termos da sua matriz de emissões, porque como uma boa parte, praticamente metade, vem do desmatamento, e a gente sabe o caminho para controlar desmatamento, não controla se não quiser, né? Aumentou no governo Bolsonaro, agora já caiu de novo com Marina e sua equipe, que fizeram cair bastante quando criaram o plano de controle do desmatamento da Amazônia em 2004. Então, a gente sabe o caminho para controlar o desmatamento. Tem que deixar o povo trabalhar e controlar, né? A gente tem a segunda maior fonte de emissões é do agro, não contando o desmatamento. Isso no caso brasileiro, né? Basicamente é pecuária. A pecuária enche o planeta de metano, né? E a terceira só que é energia. E nós temos uma matriz elétrica privilegiada em relação aos outros países, porque nós não dependemos de carvão. O carvão mineral, que vários dos países que são grandes emissores dependem, no caso brasileiro, ele representa só 1,2% da nossa matriz elétrica. Isso é nada, dava para desligar lá Candiota, o que quiserem desligar que tenha lá para o sul de térmica a carvão, pode desligar amanhã, que não vai fazer falta no sistema interligado. Vai ter problema na região, tem a economia regional, tudo isso tem que ser cuidado. Tá? Ninguém é irresponsável, né? Temos que dar um jeito de, na região, ver o que vai acontecer com as famílias, mas provavelmente, no caso do carvão, é mais fácil pagar para as famílias ficarem em casa, sabe? Sem trabalhar, porque é melhor para o país, né? Então, nós temos condições, assim, privilegiadas porque não dependemos do carvão, né? Temos na nossa matriz elétrica, com todos os seus problemas sociais e ambientais, as hidrelétricas respondendo aí por 50%. As eólicas, que também têm problemas que precisam ser cuidados do ponto de vista social, elas já estão com mais de 13% da nossa matriz elétrica. Então, quando a gente olha as condições brasileiras, na verdade, para o Observatório do Clima, o Brasil, entre as grandes economias do mundo, e nós estamos entre as grandes economias do mundo, estamos em 8º novamente, entre as grandes economias do mundo, o Brasil é o único país que consegue chegar a uma situação de carbono negativo
antes de 2050. A nossa meta no observatório é 2045. Entre as grandes economias, nenhum outro país consegue isso. Agora, você não vai ser líder de descarbonização no mundo intensificando a produção de petróleo de uma forma totalmente irresponsável. Então, é a grande contradição, para mim, na política ambiental atual. Agora, Sueli, para a gente finalizar, logo mais a gente vai ter, inclusive, nesse mesmo episódio, uma entrevista com a Mariana Andrade, do Greenpeace, sobre o estudo que fizeram, né, sobre marés, que foi encaminhado para o Ministério Público, foi encaminhado também para o IBAMA. Mas, neste momento, a gente está em finalzinho de abril, maio, já abriram, né, o novo leilão. O que, enquanto sociedade, é possível fazer? Eu lembro que teve um caso, 1 ano ou 2 anos atrás, que, no fim das contas, as empresas que se demonstraram interessadas foram tão... a sociedade organizada, civil organizada, caiu tão em cima das empresas que todas elas acabaram desistindo. Acho que foi lá de Abrolhos, né? O que pode acontecer agora, Sueli? Ocorreram desistências, o mercado não comprou, não adquiriu, na verdade, não arrematou parte dos blocos no leilão do fim do mundo. Nós chamamos de leilão do fim do mundo na época, final de 2023, 603 blocos. O maior leilão da história da Agência Nacional de Petróleo ocorreu neste governo, né? E ocorreu grande mobilização da sociedade civil e também litigância. Alguns blocos onde houve litigância, o mercado se afastou, né? Nós estamos fazendo bastante barulho, Paulina, tem acadêmicos se manifestando, tem inclusive empresários famosos assinando artigos de opinião agora, falando que é melhor pensar se vale a pena, né? Se vale a pena para a imagem do país, para os negócios do país, uma insistência tão grande, né? Para a questão de será que está na época realmente do Brasil se fortalecer como país petroleiro, né? É esse o futuro do país, né? Tem bastante gente se manifestando. Eu espero realmente que, assim, de alguma forma se entenda que insistir nessa opção vai gerar só litígio, conflitos, e que não vai trazer, na verdade, a renda necessária para a população. Traz dinheiro, petróleo traz dinheiro, Paulina, mas petróleo, principalmente petróleo offshore, que é altamente sofisticado em termos de tecnologia, ele é concentrador de renda, ele não é distribuidor de renda. Nós temos exploração de petróleo em algumas regiões do país há muito tempo, e se nós formos olhar os indicadores sociais, a história não é exatamente um conto de fadas. Há municípios que recebem royalties em regiões petroleiras consolidadas, como o Rio de Janeiro, em volume considerável. E quando você vai olhar, vou dar um exemplo, índice de tratamento de esgoto no município de Maricá, pode olhar, é vergonhoso, né? Então, não necessariamente esse dinheiro vai gerar os benefícios sociais necessários, né? E, assim, de uma forma ou de outra, essas regiões têm problemas ambientais, têm problema de inchaços populacionais sem infraestrutura. Então, uma coisa é dinheiro, outra é equidade social. E o que o Brasil precisa mais é equidade social. Nós somos uma grande economia, mas somos um país miserável em termos de distribuição de renda, a concentração de renda aqui é absolutamente inaceitável. Então, a discussão é se é esse tipo de opção econômica que vai solucionar os problemas sociais. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito porque o modelo não deixa fazer isso. Quem vai ganhar são os acionistas, quem vai ganhar são grandes investidores, quem vai ganhar quem tem acesso a esses recursos para obras, mas que não necessariamente são as obras adequadas para o município ou para o estado. Então, na minha opinião, é uma opção absolutamente equivocada. Muito bem, então hoje aqui vocês pegaram papel, caneta, vocês tomaram nota dessa aula?
Então tá bom, porque hoje a gente teve uma aula com a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo. Eu te agradeço imensamente essa participação aqui no Vozes do Planeta, em trazer esses esclarecimentos, em trazer essa linha, né, cronológica desse interesse nessa região, para a gente entender, opinar, enfim, se engajar. Vocês fiquem aí na sintonia deste episódio, porque tem mais uma entrevista na sequência, mas eu te agradeço muito, Sueli, por essa participação hoje aqui no Planetinha. Eu que agradeço. Vamos lá, sempre apostos por aqui. Maravilha, então fique aí na sintonia, porque agora vai ter uma vinheta e na sequência tem mais uma entrevista sobre esse assunto aqui no Vozes do Planeta. Bom, e seguindo aqui no Vozes do Planeta com esse assunto, porque ele rende muito, tem muita história ainda para contar, tem muita pesquisa que vem sendo feita, justamente para dar subsídios, não só para a sociedade, como para organizações da sociedade civil tomarem um posicionamento com relação a isso. Então, agora, eu convido a Vozes do Planeta, a Mariana Andrade, ela é porta-voz do Greenpeace, da campanha de oceano. Mari, um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Ela também é integrante, assim como eu, da Liga das Mulheres pelo Oceano. Mari, a princípio, eu queria te perguntar, existe um grande número de organizações que têm se unido numa campanha, digamos assim, ou nesse alerta para a sociedade com relação aos riscos de uma exploração na margem equatorial, não é isso? Oi, Pauli. Olá, ouvintes do Vozes do Planeta. Obrigada por esse espaço e por ter aberto também essa oportunidade para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante e tão urgente, né? A gente está num momento muito crítico para poder ampliar as discussões sobre esse assunto tão importante. Bom, acho que a mensagem de que não queremos petróleo na Amazônia e não queremos a abertura dessas novas fronteiras exploratórias está no discurso e nas intenções de muitas organizações da sociedade civil e muitas comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades costeiras que vivem ali na região amazônica. E é importante que a gente se junte de fato para poder alavancar essa grande mensagem. Não queremos petróleo na Amazônia e não achamos que a Amazônia precise que o Brasil precise abrir essas novas fronteiras exploratórias, especialmente nessa região tão sensível, né? Sensível por ecossistemas muito únicos que existem nessa região e também sensível porque muitas pessoas dependem da saúde dessa natureza ali, do ecossistema, para poder desenvolver seus modos de vida e tudo mais. Então, é isso. Somos um coletivo de organizações. O Greenpeace é uma delas, assim como o Observatório do Clima e muitas outras organizações que estão juntas aí nessa luta para levar essa mensagem. Agora, Mari, tem uma história, o Greenpeace tem um histórico aí na região, né? Primeiro, com a história da detecção de corais, né, que fizeram uma grande campanha, fizeram um grande movimento científico, inclusive, né, em parceria com universidades, para vir a descoberta de que, sim, existem corais aí nessa região, que seria mais um ponto sensível. E aí, também falando de pesquisa e de outras iniciativas que o Greenpeace fez, eu queria também que você comentasse com relação aonde a maré vai dar, porque é um ponto muito importante de questionamento, inclusive da Petrobras, e de alerta do IBAMA, com relação a essas correntes que existem aí na margem equatorial. Conta para a gente o que vocês fizeram. Legal, eu quero super usar essa oportunidade também para a gente conversar um pouquinho sobre esse ecossistema, né? Então, como você disse, o Greenpeace tem um histórico de atuação nessa região e o interesse de pesquisa e de levar luz a esse conhecimento da existência desses ecossistemas e também da sensibilidade e da vitalidade deles. Então, em 2017, 2018, o Greenpeace fez uma grande campanha chamada Corais da Amazônia, e que foi uma campanha
muito especial, porque a gente teve a oportunidade de levar um navio para essa região e descer com um submersível, acompanhado de vários pesquisadores, para entender que tipo de ecossistema a gente ia encontrar ali na Foz do Amazonas. Esse ecossistema é conhecido pelas pessoas locais, pelos pesquisadores locais e também pelas comunidades há muito mais tempo do que 2017. Então, desde na década de 70, por exemplo, existem evidências científicas de que existe um ecossistema recifal nessa região. E até aproveito essa oportunidade para fazer essa correção, já que até chamar de corais da Amazônia se tornou um grande debate, inclusive uma forma de se desviar o assunto do que é mais importante mesmo para ser discutido nessa região, né? Então, é um recife de coral? Não é um recife de coral? Do que se trata? Esse grande embate científico se tornou realmente uma grande disputa, né? Porque muitos artigos científicos têm sido publicados sobre a existência desse ecossistema e sobre o que tem lá, qual é a vitalidade dele, assim como, claro, existem iniciativas de outros pesquisadores que discordam sobre as características dessa região. O que, para mim, demonstra muito nitidamente de que a gente ainda precisa de muito mais incentivo para poder entender do que, de fato, tem nessa região e o quão sensível ela é para atividades extrativistas como essas. Extrativistas não é a melhor palavra, né? Mas atividades que são que buscam exploratórias, obrigada, mais direcionadas para isso. Então, esse grande ecossistema é chamado de a sigla em inglês é GARS, né? Que é Grande Sistema Recifal da Amazônia. Então, esse grande sistema recifal, ele é um ecossistema composto por corais, mas são corais muito específicos, corais que estão adaptados a viver com pouca luminosidade, em áreas mais profundas, que têm outras características muito diferentes de corais, por exemplo, que a gente vê em Abrolhos, no Atol das Rocas, em Fernando de Noronha, é outro tipo de coral. E além dos corais, a gente pode encontrar muitas esponjas, águas calcárias, rodolitos, tem outros tipos de bichos e que vivem ali e que ajudam a compor esse grande sistema recifal. Ou seja, ele não é um recife de coral. A gente não pode dizer que coral é a maior parte dos organismos que tem ali. E essa é até uma correção que a gente tem feito também no nosso discurso para poder referenciar da forma mais correta o que esse ecossistema abriga. Mas ele sim tem coral, e mais importante do que ter coral, do que ter esponja, do que ter alga, ele é um ecossistema vivo, e ele abriga muita biodiversidade, e tem características muito, muito, muito especiais, porque está justamente numa área de encontro do maior rio do mundo sendo desaguado nessa região, com o Oceano Atlântico. É uma região com correntes muito turbulentas, muito específicas, assim, com várias direções. É uma região com amplitude de maré que pode chegar a 9 metros, ou seja, né, muita coisa pode mudar com a maré subindo, a maré descendo, e é uma região que tem uma especificidade muito, muito importante, que ela é como se fosse um ponto de encontro dos recursos genéticos do Atlântico Norte para o Atlântico Sul. Então, tudo que tem aqui no Atlântico Sul, ele está conectado com o Atlântico Norte via esse grande recife. Então, ele é um grande berçário também para a biodiversidade. Óbvio, não é só ele que faz esse papel no Atlântico, mas ele tem um papel muito importante para conectar a biodiversidade do Sul com o Norte e aportar realmente muito recurso genético para a região do Caribe. Então, ele é super, super importante. Então, essa primeira expedição que foi feita alguns anos atrás, ela teve essa intenção justamente de poder capturar imagens, levar pesquisadores, descer com submersível, uma coisa que nunca tinha sido feita nessa região antes, e colocar na cabeça das pessoas, né, colocar nas conversas mais evidências sobre do que a gente estava falando quando a gente estava falando de margem equatorial, bacia da Foz do Amazonas e tudo mais. Então, esse foi o primeiro exercício. É muito interessante, desculpa te interromper, mas é que eu lembro que eu acompanhei intensivamente, né, muito ansiosa, e até, né, no nosso imaginário, quando você fala a potencialidade, né, de ter corais, né, um ambiente, como você muito bem explicou, um ambiente que também tem corais, né, a gente imaginava aquele negócio do Caribe, né, tal, mas vem aquelas imagens lá de coisas antigas mesmo, né, de um depositório
muito antigo, tal, e foi muito surpreendente. O outro depoimento, assim, de experiência própria que eu queria dar é com relação a essa diferença de marés que eu vivenciei por 3 anos, por 2 anos, que eu naveguei pela Amazônia, que eu fiquei a bordo de um barco na Amazônia, e com cartas náuticas extremamente defasadas na região, ou seja, você não tem a informação direito de o que acontece em cada ponto, e são variações de maré, como você falou, de 8 a 10 metros. Eu peguei uma de 8 metros, que simplesmente em 2 horas, o rio Cassiporé, onde a gente estava navegando, em 2 horas ele secou absolutamente. E depois de um dia, ele encheu 8 metros. Então, é uma força de maré tão única e absurda que realmente é muito assustador a gente pensar que possa ter algum impacto ali próximo, né? Aí depois vocês fizeram, então, mais estudos com relação a esses caminhos que a maré vai dar, né? Exatamente. Acho que depois de ter esse olhar sobre o ecossistema, né, o grande sistema de recifes ali da Amazônia, e toda essa polêmica gerada em cima de tem corais, não tem corais, está vivo, não está vivo, é sensível, não é sensível, que para onde poderia para onde as águas levam, né? E como que as coisas circulam nessa região. Justamente essa era uma das nossas grandes questões para entender justamente se acontecesse qualquer possível acidente de óleo, o que é muito provável, muito, muito comum nas atividades tanto da Petrobras como de outras empresas que exploram petróleo na região costeira, né, e seja em águas mais próximas à costa, seja em águas mais profundas, como é o caso ali dessa região da Foz do Amazonas. A gente queria entender se existia essa possibilidade de um possível acidente de óleo levar esse óleo para a costa brasileira e causar coisas como, por exemplo, o que a gente viu no óleo no Nordeste em 2019, né, que foi uma situação completamente desastrosa e triste, lamentável, e que a gente sofre impactos até hoje, não só a gente, mas especialmente as pessoas e os organismos que vivem nessa região. Então a gente fez um Recentemente exercício. no Equador, né? A gente está Exato. com várias comunidades que foram atingidas por um vazamento de óleo que foi se espalhando pelos rios. Acho que agora são quase mais de 100 mil pessoas que estão sem acesso nenhum. E que é completamente assustador pensar num cenário como esse, numa região como a Foz do Amazonas, que é uma região, como você disse, né, que tem toda essa variação de maré completamente grande, né, extensa, e que é uma região muito sensível, que é uma região com uma faixa de manguezal enorme, muito importante para a biodiversidade dessa região e também para as pessoas que dependem desses recursos para viver, né, seja caranguejos ou outros recursos pesqueiros que se reproduzem no mangue, nos manguezais e tudo mais. Então a gente fez um exercício que foi navegar também por essa região com o veleiro Witness, que é um dos barcos da frota do Greenpeace, e a gente fez a soltura de 7 derivadores. O que são derivadores? São boias com GPS, e são bem levinhas, é como se fosse um disco de vinil, e a ideia mesmo é que seja um equipamento muito leve, que ele é jogado na água e ele segue exatamente a direção da corrente. Então, com esse exercício, a gente queria mapear para onde a maré está indo, para onde as correntes estão levando, especialmente as correntes superficiais, né? Para onde essa corrente poderia levar. E esse equipamento simulou, por exemplo, uma mancha de óleo. Então, ele era como se fosse uma mancha de óleo, e a gente queria saber para onde isso ia dar. Então, a gente soltou 7 desses equipamentos e em diferentes pontos, né, de que são pontos visados à exploração de petróleo nessa região da Foz do Amazonas. E o resultado foi muito surpreendente, mas também demonstra para a gente o quão complexo é entender as correntes nessa região. Então, 2 dos derivadores, eles bateram na costa brasileira muito rapidamente. Então, um deles chegou na costa do Marajó, o outro ali em outra região, na costa do Amapá.
e os outros 5 seguiram para águas internacionais, o que também é um problema muito grave, né? Entendendo que um derramamento de óleo, possível derramamento de óleo na costa brasileira, não afeta só o Brasil. Um derivador chegou na costa da Guiana Francesa, outro do Suriname, outros seguiram outros caminhos até a Guiana, a outra Guiana, e um deles, inclusive, chegou na Flórida. Então, demonstra para a gente o quão potente são essas correntes, e o quão complexo é esse problema, né? É um risco. O derramamento de óleo nessa região é um risco para o Brasil, porque sim, a gente tem evidências de que as correntes e a maré pode trazer qualquer mancha de óleo para a costa, o que é extremamente grave, assim como pode levar muito rapidamente, em questão de 24 horas, o derivador já tinha percorrido 1.000 quilômetros. Em um dia ele ter percorrido 1.000 quilômetros é muito assustador e demonstra o quão rápido pode ser esse impacto e o quão rápido tem que ser as medidas de mitigação de um problema como esse. Então, esse foi o exercício que a gente fez no ano passado, no comecinho do ano passado, acabou de fazer um ano, e analisamos esses dados, né, conseguimos mapear o caminho desses 7 derivadores, e depois analisamos esses dados e voltamos lá no final do ano, em novembro de 2024, para comentar sobre essas informações com as comunidades locais. E entender com elas se isso fazia sentido, com a experiência delas, dessas comunidades. E em todas as comunidades com as quais a gente conversou e passou do Oiapoque até Macapá, passando por várias dessas comunidades costeiras, eles já tinham essa evidência há muito tempo, né? Essas pessoas conhecem a natureza de uma forma muito mais profunda e muito mais intrínseca do que a gente, mas é importante também que a ciência possa trazer evidências científicas que deem suporte também ao conhecimento tradicional e empírico e local, para a gente juntar essas duas forças de informação e de conhecimento para dizer é muito arriscado explorar petróleo nessa região, não só porque perfurar um grande sistema de recife é completamente degradante para a biodiversidade, mas também é um risco de derramamento de óleo para o Brasil e para outras regiões. Então, essas É foram... muito importante essa devolutiva que vocês fizeram para as comunidades, porque um dos pontos que o IBAMA aponta nessa última negativa, né, essa mais recente negativa, um dos pontos é justamente que ainda falta consulta com as comunidades, ainda falta mais acesso para as comunidades sobre os riscos, enfim, sobre o que vai acontecer na região. E isso também, Mari, sem contar, eu estou aqui pensando, a gente está falando que é uma licença exploratória para entender o que tem ali, né? Não é que já vai explorar, primeiro precisa saber o que tem, essa é a alegação da Petrobras. Mas é justamente nessa primeira atividade de perfuração é que pode acontecer tudo, né? E é muito... Além das comunidades, esse material que vocês levantaram, ele foi também encaminhado ao IBAMA, ao órgão? Como é que vocês podem contribuir com essas informações nessa discussão e também nessa decisão? Sim, esse material foi encaminhado tanto para o IBAMA quanto para o Ministério Público, que acompanha muito de perto também todas as movimentações com relação a esse pedido de licença e essas negativas, né? Então, todas essas negativas à licença também são evidências do quanto ainda existe a necessidade de entender mais aprofundadamente quais são as condições desse tipo de exploração. Como você disse, esse pedido da Petrobras é uma licença de exploração e pesquisa, mas ela envolve atividades de perfuração. Envolve atividades de perfuração, inclusive, para entender se esse petróleo é viável comercialmente, se ele faz sentido ser explorado, se ele realmente, como se fala, ele é o novo pré-sal. E acho que também é um ponto muito importante entender se esse tipo de movimento e de incentivo para a exploração de petróleo nessa região realmente faz sentido com o que o Brasil quer enquanto país, né? E enquanto a gente, enquanto sociedade, busca. Acho que essa é uma grande questão e que a gente também tem trazido bastante essa discussão, e é algo que também está presente no discurso das comunidades,
A gente está o tempo todo, enquanto país, falando sobre desenvolvimento sustentável, sobre nossa intenção de fazer uma transição energética justa, mas será que esse é um movimento que faz sentido numa transição, num desejo de transição energética justa? Não parece compatível, né? Nem com os compromissos climáticos do Brasil, nem com o compromisso com as comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais que vivem nessa região e em muitas outras regiões, nenhum compromisso com o planeta, né, como um todo, né, da gente abrir novas fronteiras de exploração de petróleo, danificar e prejudicar ecossistemas, justamente para poder emitir mais combustível fóssil. Isso não faz sentido, Não faz o né? menor Então, sentido, ainda mais num país que vai receber a COP, na região amazônica, esse contrassenso é aumentado. Mari, minha pergunta final é com relação a próximos passos, né? Foi aberto agora, né, justamente os leilões, ou está em breve, parece, né, já, né, essas partes. E eu lembro que o ano passado, o ano retrasado, a gente teve uma coisa similar, só que estava envolvendo toda a parte de abrolhos e também, novamente, a sociedade se uniu. E teve uma ação interessante que algumas organizações fizeram, que foi pressionar as empresas interessadas em comprar, né, esses lotes, o que acabou gerando um leilão completamente caído, né, porque nenhuma empresa quis arriscar a sua reputação em comprar lotes em um lugar tão sensível. Então, foi uma jogada muito interessante também de organizações da sociedade civil, de poder conter por um outro lado. Que estratégias você acha que, dentro de organizações, né, da sociedade civil, como o Greenpeace, seriam importantes nesse momento agora, contra, né, essa possível venda de lotes ali? eu acho que é bem importante mesmo a gente poder falar um pouco sobre o leilão, porque até quando a gente traz uma discussão sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, é sempre uma discussão muito centrada no bloco 59, né, que é o bloco que está nessa disputa para a emissão da licença, e o qual o IBAMA já recomendou inúmeras vezes que essa licença não fosse emitida. Então, o bloco 59, o fato dele não ter sido aberto ainda para essa exploração, ele é muito simbólico, porque a partir do momento que um bloco é liberado para a exploração de petróleo nessa região, abre a possibilidade de outros blocos de outros setores, outros poços serem abertos ali também. E hoje é isso que a gente vê a ANP, né, a Agência Nacional de Petróleo e Gás do Brasil, buscando fazer. Então, a ANP, ela realiza leilões, que são como se são literalmente leilões, né? Ela oferta às empresas de petróleo vários blocos, que são setores, né, áreas, tanto no mar quanto no continente. Então, os do continente são chamados onshore e os do mar são chamados offshore. Esses são áreas para exploração de petróleo. Então, você compra como se fosse um quadradinho no meio do mar. As empresas podem comprar esse quadradinho e, a partir do momento que elas compram esse quadradinho, elas podem iniciar o processo de licenciamento ambiental para poder explorar e exploitar, né, que é realmente retirar o recurso dessa região. Esses leilões já tiveram muitos formatos no Brasil, já acontece há muitos, muitos, muitos anos. E há 5 anos ele entrou num outro formato, que é um formato que chama oferta permanente. Então, a qualquer momento, as empresas podem dar lances nesses blocos, e aí acontece um evento durante o ano que esses blocos, de fato, são leiloados e distribuídos entre essas empresas. Em 2025, esse leilão vai acontecer no dia 17 de junho. E é triste, né? No mês do meio No ambiente, mesmo mês meio do oceano, ambiente, do oceano. isso tá acontecendo. E esse leilão, ele ofertou inicialmente 332 blocos, mais de 260 no mar, esse ano. E aí, agora em março, fechou o processo das empresas darem lances e identificação realmente de quais são os blocos que vão para leilão efetivamente no dia 17 de junho. Todos os que estavam ofertados na Foz do Amazonas, que são mais de 40, vão estar disponíveis para esses lances em junho. Não é só na Foz do Amazonas, na bacia da Foz do Amazonas, na margem equatorial, que compreende outras bacias, ali a bacia do Pará-Maranhão, Barreirinhas,
e a bacia ali mais perto do Rio Grande do Norte. Então, todas essas bacias, quase todas elas, né, a Paramaranha não tem blocos dessa vez, mas quase todas elas têm blocos, além da região que desce o Brasil, né, Nordeste e Sudeste tem outros blocos também e Sul também tem outros blocos em oferta. Então, é um momento muito crítico para a gente, enquanto sociedade civil, poder pressionar para que as empresas que estão disponíveis e dispostas a fazer esses lances, que elas repensem seus investimentos e pensem se realmente é esse o caminho que elas querem fazer, considerando os riscos, inclusive, de explorar petróleo numa região dessa. Então, não é rentável e não é viável passar por um processo de licenciamento como esse do Bloco 59, que não existem evidências científicas ainda sobre a viabilidade disso. Existem evidências científicas de que não é viável. Então, não é um investimento que faz sentido, especialmente nessa região da margem equatorial. Então, hoje, no leilão de 2025, estão cadastradas 31 empresas de petróleo, sendo algumas brasileiras e algumas que são internacionais, e todas elas vão estar reunidas aí nesse dia 17 de junho, para poder fazer seus lances com a gente. O que a gente espera é que não aconteçam lances, especialmente nessa região da margem equatorial, mas obviamente, né, não queríamos que nenhum lugar tivesse lances para que a gente não continuasse a investir em exploração de combustível fóssil. O que a gente quer enquanto sociedade civil é que as pessoas se sensibilizem por isso, estejam atentas a esses movimentos, né? Porque um movimento do Brasil, ou de empresas brasileiras, ou de empresas apoiadas pelo Brasil, de abrirem essa fronteira, demonstra para a gente o quanto o que a gente, enquanto Brasil, também está buscando enquanto desenvolvimento, né? Então, a gente não quer um desenvolvimento, entre muitas aspas, né, um desenvolvimento que seja financiado por combustível fóssil. A gente quer um desenvolvimento que seja justo, popular, equitativo, que preze pela transição energética da forma mais sensível e inteligente possível. Então, o Brasil tem uma super oportunidade, sediando a COP e também tendo tanto esse estímulo de liderança na agenda climática, de realmente inovar na transição energética e de realmente, quem sabe, encerrar com leilões como esse, né? Então, tá aí na mão do Brasil fazer esse movimento. A gente espera que a sociedade esteja atenta e possa pressionar também para que isso aconteça. Maravilha, muitíssimo obrigada, Mariana Andrade, ela é porta-voz do Greenpeace, a campanha de oceano, com essas super informações, e a gente, claro, aqui no Vozes do Planeta vai estar atentas e se posicionando. Você pode ter mais informações sobre essa pesquisa. O Greenpeace preparou uma cartilha muito interessante que chama justamente Onde essa Maré Vai Dar, e também você pode acessar pela Liga das Mulheres pelo Oceano, que sempre tem coisas sobre isso por lá. Mari, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Paula, e agradeço esse espaço de conversa. Espero que todos nós possamos estar muito atentas e atentos a esses grandes movimentos ao longo de 2025. É um ano de COP, é um ano para a gente, sim, falar sobre oceano, falar sobre oceano e clima, e como que os combustíveis fósseis e a biodiversidade entram nessa conversa, que estão todos muito intrínsecos a essa conversa. E é isso, no site do Greenpeace é possível encontrar mais informações sobre essas pesquisas que eu falei. Qualquer coisa também é só entrar em contato. E lá também tem a nossa petição, que chama Petróleo na Amazônia Não. Então, convido todo mundo a assinar essa petição também, que a gente junta forças. Já são quase 150 mil pessoas assinando esse chamado realmente por uma Amazônia livre de petróleo. Claro, e o Voz do Planeta se posiciona também contra, e assim a gente encerra, então, mais essa edição extraordinária do Vozes do Planeta, para você se informar bem, para você ter conhecimento do que está realmente acontecendo, para realmente ter esse posicionamento e engajamento. A gente conta com vocês. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau, obrigada. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.